Olá, queridos irmãos. Hoje é sábado da 33ª semana do Tempo Comum e vamos meditar então o evangelho deste sábado segundo São Lucas, da Santa Missa de hoje, né? E lembrando que Jesus está no templo e hoje ele se depara com os saduceus, uma casta abastada do povo de Israel, do povo de Deus. Porém, esses saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e vão interrogar Jesus sobre tal assunto, dizendo: olha, mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva, suscitará descendência para o seu irmão. Era a chamada lei do levirato, lei do cunhado. Se alguém casasse, com uma mulher, morresse sem ter filhos, o irmão poderia casar com ela para garantir a descendência a seu irmão, porque a descendência, perpetuar o nome da família, era muito importante na cultura judaica. Então eles vão colocar esse problema para Jesus, dizendo que um irmão casou-se com uma mulher e morreu sem ter filho. Depois casou o outro, também não teve filho, e o outro, e assim, os 7 irmãos, nenhum deixou descendência. E essa mulher, na ressurreição que vocês falam, de qual deles vai se tornar mulher lá? Pois todos os 7 a tiveram por mulher aqui e lá. Como é que vai ser? Então Jesus vai responder: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça ardente, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Então Jesus esclarece muito bem a ressurreição aos saduceus que não acreditavam, porque no céu, na ressurreição, nós seremos como anjos. Lá não vai ter casamento, pelo amor de Deus. O casamento, como bem diz Jesus no Evangelho, é até que a morte vos separe. Alguns dão graças a Deus, né? Imagina, com essa mulher brava eternamente, com essa sogra. Até que fiquem tranquilos, que quando morrer, acaba o vínculo matrimonial. Não é eterno, é até que a morte os separe. Então Jesus está mostrando que casamento, todas essas coisas são importantes, mas são para esta vida, não para a ressurreição. Não é para a eternidade. Lá no céu, a nossa alegria vai ser estar na presença de Deus, eternamente ressuscitados. Então não se preocupem, no céu lá não vai ter problemas matrimoniais, familiares, lá nós seremos plenamente felizes. Então Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. É um Deus que nos ama, é um Deus que não nos deixa na morte. Deus tem preparado para nós uma vida eterna. Por isso enviou seu Filho a este mundo, porque todos nós estávamos condenados a ficarmos eternamente na morte pelos nossos pecados. Mas Cristo, se encarnando, deu a vida na cruz, carregando sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, perdoando todas as nossas dívidas e nos reconciliando com o Pai. E entrando na morte, ele não ficou na morte, ele ressuscitou e levou à direita do Pai a natureza humana agora ressuscitada e glorificada. E como nossa cabeça à direita do Pai, nos atrai todos para a eternidade, para essa ressurreição. Então não fiquem com medo, a morte não é o fim. A morte é uma Páscoa, é uma passagem para a verdadeira vida, a vida divina, a vida eterna. E essa ressurreição que da carne no último dia
mas somos chamados a vivermos já o poder dessa ressurreição já agora. Como Jesus diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morre. E mesmo que estiver morto, se acreditar, viverá, ressuscitará. Porque todos os dias também nós temos mortes. Talvez não física, mas temos morte, né? Moral, espiritual, da cruz que nos aparece, dos sofrimentos, dos problemas, dos fracassos da vida, dos traumas que carregamos, das frustrações que temos, das decepções. Todos os dias nós experimentamos um pouco de morte, pelos pecados que caímos, por tantas situações. Então, todos os dias somos chamados pela fé a acreditarmos na ressurreição, porque a ressurreição de Cristo venceu o nosso maior medo, que é a morte. Não só a física, mas a morte que todos os dias nos faz sofrer, de todos os tipos. Então, todos os dias somos chamados a ressuscitarmos com Cristo. É o que diz São Paulo: se ressuscitastes com Cristo, não do último dia, a ressurreição do último dia, mas hoje, né? Se ressuscitastes hoje com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo à direita do Pai. Então é impressionante, queridos irmãos. E na hora da nossa morte, vocês sabem que a nossa alma é imortal, não morre. Tudo aquilo que é inteligência, e nessa dimensão toda espiritual nossa, da alma, não morre. Inteligência, liberdade, razão, vontade, nada disso morre. Se apresenta diante de Deus para a recompensa imediata. Então tudo que nós fomos, tudo que nós vivemos, toda a nossa realidade não morre. Está presente na alma. Só a carne vai para o cemitério, que apodrece e vira pó. Mas que no último dia, na vinda gloriosa de Cristo, desse pó que está lá enterrado, vai sair um corpo glorioso, ressuscitado pelo poder de Deus. Vai ser algo fantástico. E esse corpo se unirá definitivamente à sua alma no céu, para desfrutar eternamente da glória de Deus. Então é algo fantástico, né? Os novíssimos, a escatologia cristã, cheio de eternidade, cheio de vida, cheio de ressurreição. E nós já podemos experimentar um pouco dessa ressurreição, desse poder da vitória de Cristo sobre a morte, da ressurreição, aqui na terra ainda. Podemos experimentar que o Senhor ressuscitado nos dá força para irmos vencendo as mortes, os problemas, as dificuldades, as provações que se nos apresenta cada dia na nossa vida. E podermos caminhar como vivos, não como mortos. Porque às vezes parece que estamos vivos, mas estamos mortos aí, sem alegria, sem esperança, sem vida. Não, o Senhor não nos criou para a morte. O Senhor nos criou para a vida. Vivermos aqui como ressuscitados já nessa vida e depois eternamente. É fantástico, irmãos. Então, aquele que está com Cristo é uma nova criação. Aquele que vive em Cristo ressuscitado, a morte já não tem poder sobre ele. Os problemas que lhe aparecem cada dia já não podem matá-lo, já não podem destruí-lo. Porque ele carrega dentro a experiência da vitória de Cristo, da ressurreição de Cristo. Carrega dentro o Espírito de Cristo ressuscitado, que vence a morte, que vence os problemas, que vence as provações, que vence toda a dificuldade que aparece. Então hoje o Senhor nos quer de cabeça erguida, ressuscitados com Ele, para que a nossa vida seja de paz e de alegria, mais feliz, não obstante todas as provações que vamos enfrentar, mas enfrentarmos como ressuscitados com Cristo e com Ele também venceremos. Coragem e ânimo a todos. Bom final de semana e eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.